louvor. Palavra. Lê com atenção. Entrevista. Programa Resgatar, um programa da Igreja Batista Nacional Betel. Bom dia a todos, a graça e a paz, amados. Sejam todos bem-vindos ao programa Resgatar, programa da Igreja Batista Nacional Betel. Hoje, nesse sábado especial que Deus nos deu, está um tempo um pouco chuvoso, mas nossos corações estão alegres, porque Deus nos deu mais um dia de vida, mais um dia para nós termos saúde, mais um dia para a gente desfrutar da presença dEle, com a nossa família, com os nossos amigos. E é um sábado muito especial, e quem faz o dia bom somos nós, não é? Então não deixe essa chuva aí te desanimar, vamos nos levantar, vamos ter um sábado feliz na presença de Deus, que possamos compartilhar aí do amor de Jesus também. E eu já te convido a compartilhar aí o link desse programa aí no Facebook, se você está no YouTube também, se você quiser compartilhar lá no teu WhatsApp para as pessoas assistirem. Então aí você já ajuda a gente a espalhar a mensagem de Cristo quando você também compartilha essa mensagem. E aí as pessoas aí, seus amigos das suas redes sociais, vão poder também ter a oportunidade de ouvir sobre Jesus, de ouvir uma mensagem especial que Ele preparou para os nossos corações nessa manhã. Nós teremos aqui louvores especiais, um momento de adoração, um momento de palavra, um momento para a gente refletir, para a gente trocar uma ideia, onde você manda os seus comentários para nós sobre uns assuntos que nós vamos falar aqui, e aí a gente lê junto e conversa, e é muito bom porque nós temos essa participação sua. Sem a sua participação, não vai funcionar. Então eu já te convido aí, prepara o teu celular, o teu computador, onde você estiver, já para mandar um comentário para a gente, manda o teu abraço para cá, o teu pedido de oração também. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para nos ajudar, nós estamos aqui para compartilhar, para aprendermos juntos sobre a palavra de Deus. E aí o que você sabe, você compartilha com a gente, o que o Espírito Santo trabalhou nos nossos corações, nós compartilhamos com vocês. E assim nós vamos crescendo juntos na fé, na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Um super abraço aí para os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, da Igreja Batista Nacional Betel. O pessoal aí que nos acompanha fielmente todos os sábados, não é? Vocês são uma bênção nas nossas vidas. A gente sempre fala e sempre repete que é para vocês não esquecerem. Vocês são uma bênção nas nossas vidas. E é muito bom estar aqui com vocês, sabendo que você está aí também do outro lado participando, orando por nós, orando pela igreja. E também um abraço super especial para os nossos amigos que estão em outros estados e que realmente não deixam de nos assistir nos sábados aqui de manhã. Vocês também são uma bênção nas nossas vidas. Que Deus abençoe rica e abundantemente a vida de vocês. Né? Nós queremos aqui também agradecer pelo dia 15 de novembro. Nós tivemos ali o culto do Dia do Evangélico, que nós falamos aqui várias semanas, e foi aí nessa quarta-feira passada, no dia do feriado. Foi uma bênção, foi muito, muito bom, né? Nós tivemos ali todas as igrejas participando conosco, as pessoas que realmente foram ali, né, que não se envergonham do Evangelho de Cristo, que estavam ali justamente para adorar a Deus. E foi muito bom, foi uma bênção. Obrigado por todos vocês que participaram, que foram conosco ali naquele lugar, que foram ali orar, agradecer ao Senhor, que foram ali adorar ao Senhor. Vocês são uma bênção nas nossas vidas. E nós já deixamos aqui que ano que vem nós teremos novamente, e nós vamos realmente fazer muito melhor, não é? A gente tem aí a tendência, a gente quer a tendência, né, de melhorar sempre, e que no próximo ano seja muito melhor, que seja muito maior, que tenham muito mais vidas ali rendidas aos pés de Jesus. Antes da gente passar para o nosso louvor, eu queria também te fazer um super convite. Amanhã nós teremos culto lá na Igreja Batista, né, na Rua Geraldo Rebelo, número 76. Está aparecendo aí para vocês o endereço já. E nós teremos culto às 19h30. E nós já esperamos você, convidamos você, a sua família, os seus amigos. Se você quiser estar conosco, você será muito, muito bem-vindo. Né? Nós temos uma programação aí muito especial. No domingo, nós temos na terça, nós temos quarta-feira célula, quinta-feira nós temos culto, não é? Nós estamos ali sempre reunidos. E a nossa semana de oração continua também. Nós temos aí, eu falei para vocês na semana passada, que nós temos 3 períodos de oração aí na igreja. A igreja está sempre aberta. Se você quiser ir lá, ter o seu momento de oração, as portas estarão abertas todos os dias. Nós temos aí o período das 5 da manhã às 6, das 6 às 7 da manhã, antes de trabalhar. Nós temos das 15 às 16 horas da tarde e nós temos das 21 horas até as 22 da noite. Então esse é o terceiro período, com exceção da quarta-feira que eu falei para vocês semana passada. Na quarta-feira nós temos células, então aí o período da noite da oração acaba sendo lá na célula mesmo, certo? Então aí anota aí qualquer dia que você quiser ir lá participar de uma oração com a gente.
zelar, que você quiser ir levar os seus pedidos, né? Se você tem aí algo especial que você quer que a gente te ajude em oração, então esteja conosco. Nos manda aqui também no comentário se você tiver aí um pedido de oração, que vai ser um prazer orar pela sua vida. Amém? Então fica conosco, nós vamos estar aí juntinhos até às 11 horas hoje. E eu sei que muito Deus tem para falar nos nossos corações. Basta a gente abrir. Abre o seu coração, né? Deixa o Espírito Santo entrar, deixa o Espírito Santo te fazer aí ter um dia maravilhoso e cheio de alegria e paz. Deus te abençoe e até daqui a pouco. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado e eu sou do meu amado e tu és meu. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. E eu derramo meu louvor sobre ti. Fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar.
paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo e sobre tua vida esteja as mãos do Salvador estendida, derramando sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, um poder maravilhoso, transformador, um poder renovador, restabelecendo a unção, trazendo de volta a força, a esperança, te dando alegria. E esta tarde aqui, um pouco chuvosa, mas uma tarde feliz, um momento assim do qual hoje nós podemos ter um encontro de oração à tarde. Mas agora pela manhã, nós precisamos adentrar a palavra, né? Nós precisamos buscar de Deus uma palavra que nos sustenta, que nos dá vida, uma palavra que nos traz a paz, uma palavra que nos faz crescer. E isso, com certeza, faz uma diferença enorme para conosco. A Bíblia nos revela que a bondade de Deus está sempre em nossos corações. O mover da presença do Eterno é sempre maravilhosa para com as nossas vidas. Deus tem algo precioso a fazer em nossos corações neste momento. A palavra do Senhor nosso Deus, os registros preciosos de Deus nos trazem algo tão especial e tão maravilhoso que hoje nós então trazemos a presença de Deus em nossa alma para receber algo do Senhor de sustentação significativo. A Bíblia nos informa no capítulo 25 do livro de Mateus, nos informa que o Senhor Jesus já estava então finalizando o sermão profético e ele então, no final deste sermão, ele nos fala de algo muito importante para que nós então vivêssemos atento a toda esta passagem. No finalzinho do sermão profético, a partir do verso 31 do livro de Mateus, no capítulo 25, quando Jesus então escolheu a paz, trazendo para os nossos corações essa parte aqui tão importante, tão fundamental. Diz o verso 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como um pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas aos bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que já vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo, Senhor, quando vimos com fome e te demos de comer? Ou como com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, fomos ver-te? E respondeu o rei, lhe dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mas é tão grandioso o desenrolar dessa mensagem, que ao finalizá-la, ele finalizou, aqui a gente encontra no versículo de número 46, que é a finalização desse texto, desse capítulo, e irão estes para o tormento, mas os justos para a vida eterna. A importância, queridos e amados, nos nossos dias de se falar mais uma vez de salvação e de condenação. É um assunto que normalmente tem sumido dos púlpitos das igrejas. Acredito eu que nos tempos em que nós estamos vivendo, dificilmente nós encontramos alguém desejoso por entender sobre salvação ou sobre condenação.
A Bíblia então informa-nos que este assunto, embora nós gostamos de brincar, de coisas divertidas, de levar a vida um tanto menos, difícil de compreender ou de assimilar, mas sobre este assunto nós não temos como brincar. É um assunto sério demais para deixar-se de lado. É um assunto sério demais para não se falar sobre isso. Pois a Bíblia encerra aqui o final desse capítulo dizendo: irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Como poderíamos deixar de falar sobre isso? Como poderíamos deixar que esses momentos passassem desapercebidos? Não, a Bíblia nos informa de que existe uma salvação eterna, mas também existe uma condenação eterna. Nós estamos vivendo épocas em que as pessoas pouco se importam com o que vem depois. Nós costumamos imaginar que o bom de viver é viver um dia de cada vez, sem se preocupar com amanhã, sem se preocupar com o que vem depois, sem se preocupar com o que está à nossa frente. Porém, Deus então, Ele preparou para nós, queridos, algo que em nosso dia a dia vai fazer a diferença, quando sabemos exatamente o que fazer. Com relação, amados, a esta condenação que vem de forma eterna, ou salvação também eterna, nos leva a entender o estado que o homem na verdade está. Não é nada agradável falar sobre o fato de não podermos salvar a nós mesmos. Nós tentamos às vezes, por vezes e mais vezes, evitá-lo. Alguns assuntos são sempre colocados de lado, porque são assuntos que às vezes nos deixam desconfortáveis, como finalizando a vida com a morte e o que vem depois. Esses assuntos são sempre deixados para outra hora. Normalmente, nós gostamos mais de falar sobre o que vem logo em seguida, sobre aquisições, nos preocuparmos em trabalhar, em criar a família, preocupamos-nos bastante em comprar uma casa própria, mudar de veículo, nos preparar para uma festa, ter vestimentas para esta festa, ou quem sabe, nos preocupamos muito em nos preparar para uma viagem aqui na terra, visitar os amigos, parentes, nos preocupamos com a nossa formação escolar, profissional, mas todas essas coisas são coisas que são momentâneas. Mas se nós nos preocupamos tanto com estas coisas, por que não nos preocuparmos muito mais ainda com uma situação da qual nós não podemos mudar por nós mesmos? O homem, como diz a Bíblia no livro de Romanos, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. A Bíblia nos informa, querido, que a questão de ser salvo ou condenado, isso é exatamente uma preocupação que deve acontecer em nossos corações todo dia. Porque se você não tiver um carro novo, você vai conseguir passar. Mesmo que não tenha uma casa própria, você ainda conseguirá subsistir. Se você ficar sem ir a uma festa ou sem fazer uma viagem, você continuará e subsistirá isso. Mas quando diz respeito a uma decisão para a eternidade, isso vai além do que a gente pode realmente dominar no nosso dia a dia. E quando a gente fala de eternidade,
nós então percebemos quão pequenos somos. Quando fala da eternidade, a gente percebe a nossa estatura, o nosso grau de capacidade, até onde podemos controlar, até onde podemos de verdade levar adiante. Aí a gente então consegue entender que a nossa estatura frente à eternidade é muito pequena. Nós somos pequeninos, somos falhos e necessitamos muito, de verdade mesmo, de um Salvador. No entanto, queridos e amados, nós percebemos então que ainda assim, mesmo Deus sabendo a nossa pequenez, mesmo Deus sabendo as dificuldades que nós então enfrentaríamos e a nossa incapacidade de salvar a nós mesmos, preparou então Jesus Cristo. Uma palavra que há muito já havia sido prometida desde o livro de Gênesis, quando o homem lá no livro de Gênesis, no Jardim do Éden, ele saiu da direção, ele pecou, ele desobedeceu a Deus. O Senhor tinha dito que as consequências da desobediência seria a morte. Mas ainda assim, lá no livro de Gênesis, o Senhor fez uma promessa, que um dia haveria a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, o causador da morte, aquele que conduziu a raça humana à desobediência, a sair da sua condição, e tornou então a trazer aí sobre a raça humana uma sentença de morte. A Bíblia nos informa, queridos, que todos os dias, amados, nós precisamos pensar sobre a eternidade e onde estaremos. A Bíblia nos mostra aqui no verso 46, antes irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Sabendo, pois, queridos, da realidade, da urgência e da seriedade da eternidade, do final, nós então precisamos tomar um posicionamento frente a ela. Precisamos pensar sobre isso e decidir para a nossa eternidade. Decidir para onde iremos, como iremos e o que faremos acerca disso. A única fonte de informação sobre a eternidade que nós temos é a Bíblia. É o único livro que nos instrui sobre este assunto tão importante. E olhar para a Bíblia, percebe-se, porém, que a preocupação primeira com a eternidade não é do ser humano, mas sim do próprio Deus. Quem entende a eternidade muito melhor que todos nós. Deus entende o que é a eternidade, pois é aí que Ele vive. Por isso, então, preparou uma salvação para que nós, então, tivéssemos uma eternidade com Ele. Preparou um meio de salvação, como lá no passado, quando Ele preparou também uma arca e colocou nela uma família, para que houvesse uma condição de escape. Assim como Ele colocou lá uma arca que fora ali conduzida por Noé, assim também nos nossos dias. Ele então usou esse exemplo para nos advertir que haverá novamente a necessidade de uma salvação, a necessidade novamente de uma arca, mas essa é uma arca diferente, uma arca capaz de conduzir o homem para a eternidade. Alguém que seria capaz de levar as nossas vidas de forma segura, pois somos pequeninos. Quando o Senhor então fala de Jesus Cristo, fala dessa arca poderosa, capaz de salvar, capaz de conduzir em segurança, mesmo ao temporal, frente às adversidades. Por isso então, a Bíblia preparou, queridos, vários alertas, para que a gente então pudesse refletir sobre a eternidade, para que a gente pudesse então refletir sobre as coisas poderosas que Deus pode fazer. Meu querido, a Bíblia diz que todos somos pecadores, somos pequenos, falhos, mas a Bíblia também fala
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, e essa vida eterna. Você pode então, neste mesmo momento, olhar daí, se você pode, nesse momento, olhar para o céu e perceber que é muito mais alto do que nós podemos tocar. Assim também é um padrão de vida que agrade a Deus. O homem, por si só, não tem essa condição de viver num padrão totalmente pleno de santidade e bondade, devido à sua fragilidade humana. Mas Deus preparou alguém capaz de ser sacrifício no nosso lugar. Alguém capaz de ser agradável aos seus próprios olhos. Alguém capaz de ser santo. Por isso Jesus foi enviado à terra. Nasceu de uma virgem. Teve seus anos de ministério, 3 anos e meio, só ensinando o caminho, só mostrando a direção. Mas muitos homens o rejeitaram. Muitas pessoas até hoje, como antes, como no passado, também viram as costas para ele. Mas onde realmente passaremos a eternidade? Talvez você tenha feito algumas escolhas já. Aonde você vai estudar, aonde você vai trabalhar, que tipo de faculdade você quer fazer, que tipo de esposa ou marido você quer ter. Você com certeza já pode ter feito várias escolhas. Você escolheu o seu carro, modelo A, modelo B, sei lá. Você talvez tenha feito várias outras escolhas. Mas a eternidade também é uma escolha. A eternidade, diz a Bíblia, querido, que é necessário que haja uma escolha. Pois só existem apenas 2 caminhos. Um que leva para a eternidade com Deus. E o outro que leva para a eternidade sem Deus. E nós podemos fazer essa escolha todos os dias. Nós podemos decidir sobre isso. Mas por que seria importante num sábado como esse, uma manhã feliz, uma manhã maravilhosa, pensar em algo tão sério? Não seria melhor pensar em alguma coisa mais fútil? Alguma coisa que não trouxesse para a gente uma responsabilidade tão grande de tomar decisões? Mas a eternidade, querido, é uma realidade presente todos os dias. A morte, o deixar esta vida, é algo constante que cerca a vida do ser humano. E diante dessa responsabilidade, faz-se necessário que hoje venha falar para você o quanto Deus te ama, o quanto Deus deseja que você passe a eternidade com Ele. Por isso preparou Jesus, que é o caminho para a eternidade com Ele. Preparou Jesus porque o amor de Deus alcança você aí no seu lugar onde você está. O amor de Deus é para contigo. Embora todas as coisas neste mundo pareçam só não te mostrarem o amor de Deus, ainda assim, Deus não deixa de te amar. Algumas pessoas dizem, mas eu acho que esse negócio é coisa de crente. Não, esse negócio é coisa de Deus. Esse negócio foi uma decisão dele, não foi uma decisão nossa, foi uma decisão dele. Por isso Jesus, então, nesta manhã de sábado, estende a sua palavra até você, para te atrair para Ele, para uma eternidade com Deus, uma eternidade segura. E por isso, estou aqui para falar-lhe sobre isso, pois é necessário a cada um de nós nos preocuparmos aonde passaremos a nossa eternidade, de como verdadeiramente encararemos esta decisão tão importante. E eu quero então dizer a você, querido, pense sobre isso, deixe um lugar aberto para o Salvador. Em Apocalipse 3,
O Senhor disse: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esta porta, querido, é a porta de um coração. E esse coração, esta manhã, pode ser o seu. Que Jesus esteja batendo, que Jesus esteja desejoso por entrar, e que o Senhor realmente esteja desejoso de levar salvação até você e sobre a sua casa. Salvar você, a sua família, salvar as pessoas que realmente você ama e as pessoas a quem Deus ama. As pessoas, querido, que precisam disso. Eu, toda a minha casa, você, toda a igreja, todos nós precisamos de Jesus. Não esqueça, uma eternidade com Deus, somente pelo caminho. E esse caminho se chama Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas almas. Que Deus te abençoe, te guarde e que tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Te exaltamos, Jesus, te entronizamos, te engrandecemos, glória ao teu nome, ó Deus. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, Jesus, te entronizamos, te engrandecemos, glória ao teu nome, ó Deus. Aleluia, aleluia, tu és digno de louvor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, Jesus, te entronizamos, te engrandecemos, glória ao teu nome, ó Deus. Aleluia, aleluia, tu és digno de louvor.
graça e a paz, mais um sábado abençoado aqui no programa Resgatar. Hoje nós temos também mais um tema abençoado, um tema pensado para você aí de casa, um tema muito importante que a gente aborde. E hoje a gente vai falar então sobre resiliência. Você já deve estar se perguntando o que é resiliência, né? É uma palavra tão complicada, tão estranha, né? Algumas pessoas, mas resiliência nada mais é do que a capacidade do ser humano de se adaptar e superar com essa adaptação às adversidades. Então hoje nós vamos falar sobre resiliência à luz da Bíblia, né? Muito se fala em resiliência psicológica, fala-se em resiliência muito na psicologia, né? Na capacidade mental, na capacidade humana, mas nós vamos falar um pouquinho de resiliência à luz da Bíblia, trazendo um pouquinho alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram resilientes. Então, bom dia, X. Hoje, então, nós temos um tema meio complicado, meio difícil de se falar, né? E um pouco abrangente. Ele abrange tanto os cristãos, né? Porque o cristão tem que ter essa característica, né? E abrange os não cristãos também, que podem ter essa característica. E a maioria deles, que são pessoas de sucesso, são resilientes, né? Então, nós temos a resiliência então pautadas em 3 pontos estratégicos, ou 3 eixos estratégicos, né? A resiliência então é a capacidade de superar essas adversidades, transformando isso, capacidade de superar, né? De se adaptar ao ambiente, à adversidade, superando essas adversidades, transformar, né? O segundo eixo é transformar esses momentos difíceis, essas adversidades, em oportunidades. E aí nós podemos entrar em diversos ramos da vida social, como o empreendedorismo, por exemplo. A gente vive um momento de crise, então a capacidade de transformar essas dificuldades em oportunidades. E nós vamos falar hoje não sobre crise, não sobre empreendedorismo, mas é uma das vertentes da resiliência, para você começar a entender, né? Então, se a gente tem a capacidade de transformar esses momentos difíceis em oportunidades, significa que nós somos pessoas otimistas, né? E nós temos o terceiro eixo da resiliência, a gente chama de terceiro eixo estratégico da resiliência, que é a capacidade então de aprender, crescer e mudar com esses problemas ou adversidades. Então nós podemos se adaptar e superar as adversidades, transformar essas adversidades, esses momentos difíceis, em momentos de oportunidade, em oportunidades, e sermos otimistas, também aprendermos e crescermos e mudarmos o nosso caráter, as nossas características, os nossos pensamentos, a nossa maneira de lidar com os acontecimentos durante esses momentos de adversidade. Então aqui está definida basicamente o que é resiliência. Resiliência, então, é essa capacidade de transformação do ser humano. Você quer fazer alguma consideração sobre resiliência? Olha, é interessante porque o ser humano tem essa capacidade, que eu acredito que Deus nos fez assim, né? Deus nos deu isso. Ele nos fez com inteligência, ele nos fez com muitos sentimentos. Deus nos fez com resiliência também. Eu acredito que Deus nos fez com essa capacidade que a gente tem de se adaptar, com a capacidade que a gente tem de mudar, enfim, com a capacidade que nós temos de transformar situações. Então, quando nós temos alguma dificuldade em relação a isso, em relação a transformar uma coisa ruim numa boa oportunidade, dificuldade, às vezes nós achamos que a culpa é nossa, né? Nós não conseguimos fazer, não consigo me adaptar, não consigo mudar, essa situação aí já veio para me destruir, para acabar comigo, né? Na verdade, não, nós temos capacidade sim, nós temos muita capacidade mental, psicológica, sentimental, para poder transformar as nossas situações atuais ou alguma situação que a gente já passou e ver como uma boa oportunidade para crescer, que aí entra naquele teu ponto que você falou, no terceiro ponto, para crescer, para transformar, para ter uma diferença nas nossas vidas. Mas eu acredito também que é uma questão de decisão, tudo é uma decisão nas nossas vidas, né? Então a gente precisa decidir o que nós vamos fazer com aquela situação que nos deixa desconfortáveis, com aquela situação que nos faz querer desistir, com aquela situação que faz a gente querer parar,
né? Com aquela situação que nos desafia a sair da zona de conforto, muitas vezes. E o que a gente vai fazer com essa situação toda? Então, aí começa na nossa mente, tudo começa na nossa mente. A gente precisa, então, decidir, olha, eu preciso resistir a essa situação, eu preciso tomar uma decisão sobre isso para melhorar, para ver uma boa oportunidade, para tentar ver numa situação ruim algo bom. E é difícil, não é uma coisa muito fácil. Mas eu acredito que tudo começa na nossa mente, começa com a nossa decisão de como que nós vamos agir mediante algumas situações que acontecem nas nossas vidas. Tá. Antes de a gente entrar, amor, né? De a gente entrar nos nossos exemplos, né, princesa? Sim. Nós precisamos relatar aqui que sem sermos resilientes, não é possível que nós sejamos cristãos genuínos. Não é possível. Não é possível que eu seja um cristão pessimista. Ou eu sou pessimista, ou eu sou cristão. Isso é uma característica que Deus, né, e que Jesus Cristo demonstrou na Terra, e Ele é o nosso maior exemplo, e depois vamos falar sobre isso, de ser humano resiliente, de Deus encarnado resiliente. Ele é o maior exemplo. Então, se nós temos que ser imitadores de Cristo e nós não somos resilientes, logo nós não somos cristãos. Nós somos aquele chamado o cristão leitinho, que quer ficar tomando mamadeira o tempo inteiro, né? Que quer ser tratado o tempo inteiro, mas nunca tem a capacidade de tratar alguém. Então nós precisamos e nós necessitamos como cristãos de sermos resilientes. Eu não posso ser um cristão murmurador. Eu não posso ser um cristão que reclama de tudo a todo tempo. Eu não posso ser um cristão que só vê dificuldade, só vê problema, só vê prova, só vê, né, coisas ruins, e que tudo está ruim e que nada vai melhorar e que Deus não está comigo. Isso não é ser cristão. Cristão é ser resiliente, é resistir até o versículo, né? A Bíblia nos traz que Jesus Cristo disse, né? O que Jesus Cristo disse, meu amor? Sobre resistência? Sobre ser resistente. Diz também: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tem mais versículos que falam sobre resistência. Tem mais versículos que falam: tudo posso naquele que me fortalece. Enfim, eu acredito que a parte sobre ser cristão. E aquele bem central, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós teremos aflições. Ele não disse que o cristianismo, que seguir a Cristo na terra seria algo maravilhoso, algo tremendo, que eu viveria em paz o tempo inteiro. Não, no mundo você terá aflições, mas tem de bom ânimo. Então isso é ser resiliente, é um exemplo claro de quando Deus nos fala em ser resiliente. É claro que ele não usou essa palavra, essa definição veio ao longo do tempo, com a psicologia se deu essa definição de resiliência. Sim. Mas nada mais é do que tem de bom ânimo. Você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Então, crente cabisbaixo, cristão cabisbaixo, desculpa, mas não serve. Você vai ter que começar a ser resiliente, ver otimismo, ser otimista, procurar buscar oportunidade nas dificuldades que você tem. Mas eu estou sofrendo, você não conhece a minha vida, você isso, você... Mas tem de bom ânimo. Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus Cristo que disse. Então, nós temos essa capacidade então de aprender e mudar, e nós podemos então para os exemplos bíblicos, amor. Nós temos exemplos claros de resiliência. Sim. De quem você quer falar primeiro? A Bíblia está cheia de pessoas, de seres humanos, de heróis da fé que foram resilientes. Nós temos exemplo de José. José. Até foi falado sobre José na semana retrasada na igreja. Foi falado sobre sonhos, foi falado sobre José. E ele é um exemplo muito claro sobre resiliência. Ele é um exemplo muito claro de oportunidade no momento mais difícil da sua vida. Ele passou por dificuldades muito grandes. Alguns conhecem a história, outros que não conhecem. Enfim, ele foi vendido pelos seus irmãos, né? Foi negociado, barganhado pelos seus irmãos. Os irmãos dele falaram pro pai dele que ele tinha morrido. Enfim, ele foi parar lá no meio do Egito, foi preso, foi acusado, né? E injustamente, enfim, ficou na prisão um tempão, e ele continuou super firme, continuou ali resistente naquela situação, claro, crendo em Deus, né, vale ressaltar, sempre orando, sempre diante de Deus, acreditando que realmente aquela situação iria melhorar, iria mudar,
E aí, porque Deus estava com ele, porque Deus estava à frente daquela situação. E aí, em resumo, ele então foi parar lá num lugar de muito destaque, ele foi governador. Enfim, ele foi um homem muito importante para a história dele naquele momento, que ajudou muito ao povo, inclusive no momento de crise, no momento de fome, né? E também voltou para ajudar a sua família, ou seja, a família dele foi para lá encontrar ele, aqueles mesmos, sabe, que venderam ele, exatamente, esse mesmo que eu acabei de falar, voltaram para lá e foram super ajudados por ele. Enfim, isso é um resumo muito rápido, né? Para quem tem vontade de entender um pouco mais a história de José, basta pesquisar aí, tem versículos que falam muito da história dele. Mas agora vamos passar para cá. Peraí. Você está falando de José, né? Que ele foi preso, né? Ele foi vendido pelos irmãos. Foi negociado, ele foi, né? Às vezes você também tem vontade de vender o seu irmão, né? Não. Não tem? Jamais. Não pode vender o irmão. Mas assim, ele foi negociado verdadeiramente por moeda pelos irmãos, vendido, dito ao pai pelos irmãos que teria morrido, e na prisão ele permanecia em adoração a Deus. Então olha um exemplo de cristão genuíno, cristão resiliente, firme. Será que nós, se formos acusados injustamente, jogados numa prisão por um tempão, será que permaneceríamos resilientes? Quando nós íamos dizer, Deus, pô, tu tá aí no céu, né? Tu é o cara que comanda, tu não se limita à linha do tempo e tal, e eu tô aqui preso e o senhor não tá vendo isso aí? A gente fala isso, Deus não tá vendo isso aí por muito menos, né? Não precisa nem ser preso pra falar, pra questionar a Deus, pra falar, Deus não tá me vendo, que situação difícil que eu tô vivendo e tal. E não precisa nem ser preso. E a gente vê muita gente cristã e não cristã reclamando por pouquíssima coisa e acusando a Deus e dando, né, vamos dizer assim, de dedo em Deus por coisas muito pequenas. E olha o que José fez. José foi preso e depois acabou sendo governador e acabou sendo perdoador também. Perdoou seus irmãos. Então é um exemplo vivo de cristão genuíno. Isso não é história, isso é história. Isso aconteceu, é verídico, é bíblico. Nós temos um outro exemplo que esse também, ele é até ousado, né? Eu não preciso nem dizer o nome dele, eu só preciso dizer um versículo, né? Sede de meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha como ele era ousado, porque realmente era um homem de muita fé em Cristo. Quem era? Paulo. O apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Esses dias até, acabei de me lembrar, tinha uma postagem no Facebook dizendo assim: se você pudesse conhecer um personagem bíblico, quem você gostaria de conhecer? Menos Jesus. Aí não tem graça, Jesus né? Jesus ia dominar, né? Menos Jesus. Aí logo pensei, Paulo, eu queria conhecer Paulo, Jesus, né? nessa história? Pois logo melhor, o que a gente mais queria conhecer, eles tiraram lá da publicação. Não, menos Jesus. E aí eu pensei, Paulo é um homem que tem muito a nos ensinar até hoje, né? A palavra de Deus está ali. No Novo Testamento, boa parte dele foi escrito por ele em cartas. E ele realmente foi, acho que um dos maiores exemplos de resiliência, de resistência, de ver a oportunidade nas situações, de resistir a situações muito, muito extremas e difíceis. Paulo é um exemplo muito, muito interessante a ser seguido. Em tudo, né? Na sua fé, no seu modo de pensar, de agir. E passa aqui pela ideia de que ele não era cristão, ele era perseguidor do povo cristão, do povo que cria em Cristo Jesus. Ele era um perseguidor ferrenho, acabou se tornando um seguidor de Jesus Cristo, um cristão genuíno, e foi resiliente por toda a história dele, até a morte. Inclusive escreveu, como você falou, boa parte do Novo Testamento em cartas. Não foi o homem mais sábio, porque se tem conhecimento que Salomão foi o homem mais sábio, né? Mas a sua sabedoria determinada nas palavras das cartas que ele escreveu do Novo Testamento é algo fantástico, é algo que realmente só um camarada que conhecia a Cristo como você pode conhecer hoje, não é porque Cristo morreu e ressuscitou e hoje se faz presente no nosso meio por meio do seu Espírito, que você não pode conhecê-lo. Ah, mas Cristo já morreu. Não, ele não morreu, ele está vivo. Então você pode conhecê-lo. Então Paulo conhecia a Cristo, e você pode conhecer o mesmo Cristo de Paulo e imitar a Paulo como Paulo imitava a Cristo. É isso. Paulo realmente ele é um exemplo muito interessante.
E quando nós vamos lendo ali o Novo Testamento, temos vários relatos do que ele passou. Paulo também foi preso várias vezes. Foi. Paulo ficou lá, enquanto ele estava preso, ele escrevia as cartas dele. Enquanto ele esperava o julgamento dele, ele estava lá escrevendo as cartinhas dele. Ele sabia que talvez o destino dele não fosse tão bom, mas ele continuava ali firme. Enfim, ele diz que ele sabia o que era passar fome, ele sabia o que era andar muito bem vestido, assim como ele sabia também andar muito mal vestido. Ele sabia passar necessidade, ele sabia o que era ter em abundância, porque antes, né? Olha a capacidade desse. Olha o primeiro item da resiliência, a capacidade de adaptação. Exatamente, ele é um exemplo muito nato de adaptação, porque ele passou por muitas coisas. Ele falou que ele relata isso. Ele disse, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é estar em abundância também. Eu sei o que é ter tudo, também sei o que é ter nada, e mesmo assim, ele está firme, ele continuou ali no propósito dele, seguindo a Cristo. Ele tinha as suas fraquezas, as suas dificuldades, mas ele se adaptou em todas as situações e ele não parava. Não parava, ele tinha oportunidade, ele estava indo para um lugar pregar, ele estava indo para outro lugar, ele falava com um, ele falava com outro, ele escrevia, enfim, ele conseguiu de fato se adaptar a absolutamente todas as situações que ele viveu, e a gente não consegue se adaptar a quase nada. A gente costuma reclamar muito, né? Reclamar muito sobre tudo, né? Mas principalmente na questão material, né? A gente reclama muito sobre a questão material de eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E a gente, às vezes, é confrontado com algumas situações. Ver pessoas que não têm, aparentemente, né, na visão humana, nada, né, mas na visão de Cristo, tudo, porque Cristo não vê o que você tem de bem material, mas vê quem você é de fato e o seu caráter, e o seu coração e a intenção do seu coração. É isso que Cristo te vê. Então, essas pessoas têm tudo né, no olhar de Cristo, no olhar de Deus, mas não tem nada na nossa visão, na visão humana. Mas a gente, às vezes, em contato com algumas pessoas, né, que na nossa visão não tem nada, nos passam algo que beira para nós a insanidade, né? De uma alegria tamanha, né? A gente pode viver isso no cristianismo e em contato com as pessoas, passam uma alegria tamanha sem ter nada, absolutamente nada. Às vezes não tem o que comer no meio-dia, não tem o que vestir direito, mas tem uma alegria que transcende as dificuldades, transcende o mundo material. É uma alegria. Eu tenho uma pessoa muito especial, acho que vocês conhecem, não vou citar nome aqui, mas que todas as vezes que eu vou lá, que eu converso com essa pessoa, mais eu recebo do que eu dou. Eu saio de lá com uma alegria tremenda. Deus sabe como o meu coração se alegra em ter contato com essa pessoa especificamente. Então, é uma alegria assim que só pode vir de uma pessoa. Só pode vir de Deus, só pode vir de Cristo. Essa alegria não pode vir de qualquer bem material, nada que possa ser dado a essa pessoa ou a essas pessoas podem gerar essa alegria tamanha. E o nosso exemplo maior de resiliência, aí não precisamos ser tão dificultosos assim, né? É Jesus Cristo. Sem dúvida. É o nosso maior exemplo em tudo, na verdade. Em comportamento, em sentimento, em tipos de pensamento. Enfim, em vida, né? Em tipo de vida. Se você achou que José do Egito José do Egito, porque existem outros Josés aqui José na Bíblia. Vale ressaltar. Isso, o apóstolo Paulo já foi algo tremendo. Então agora vamos para o que realmente é poderoso, que é Jesus, que nos gera temor. Nossa. Jesus Cristo. Ele, como eu disse, ele é um exemplo em tudo, na verdade. Ele foi um homem que, além de passar dificuldades que passou, vale a gente lembrar, ressaltar que, na verdade, ele não precisava ter passado por nada disso. Ele era um homem inocente, né? Não pecou, como diz a palavra, e mesmo assim ele sofreu coisas terríveis, né? Além da perseguição, além de ser açoitado várias vezes, além da crucificação, que foi, acho que, o ponto alto de sofrimento, que é difícil até descrever, é difícil pensar sobre isso, até o que ele passou. E a crucificação com perdão, né? Exato. Imediato. Perdão imediato e sabendo que ele não precisava de nada daquilo, que ele não
não tinha necessidade de ter feito aquilo, enfim, mas ele abriu mão de estar lá na glória, de ter o seu trono naquele momento e veio, andou entre nós, enfim, passou o que passou pelas nossas vidas, morreu, ressuscitou, né? Enfim, então ele é o maior exemplo de adaptação. Para começar, que ele é Deus, né? Veio à Terra, sim, em forma de homem, em carne, mas ele continuava sendo Deus. Então aí já teve uma adaptação super, né? De estar entre nós. Deus se sentindo homem com sentimentos humanos. Exato, com uma fraqueza humana, né? Porque nós somos fracos aqui. Ele nós se temos submeteu a isso. Ele não era. Exato. Ele não era Deus na sua totalidade, né? Ele era homem. Homem, como carne ali, como nós somos, né? Os mesmos sentimentos. Os mesmos sentimentos, com as mesmas fraquezas, enfim, com a sujeita a doenças como nós todos. Enfim, ele andou, ele fez tudo como nós devemos fazer. E nos mostrou exatamente que é possível. O mais interessante é justamente isso. Deus enviou Jesus para mostrar para nós que é possível ter uma vida aqui na Terra, como homem, como humanos, de forma reta, como Jesus E numa época fez. que era muito mais difícil do que hoje, né? Era muito mais complicado, a perseguição era muito maior. Enfim, então Jesus acho que é sem dúvida o nosso maior exemplo de absolutamente tudo e principalmente de resiliência, de capacidade de ver oportunidades, né? Enquanto estavam todos ali querendo acusar ele, fazia umas perguntinhas para fazer uma pegadinha com ele, ele aproveitava a oportunidade daquela situação para pregar. E um exemplo de resiliência, claro, de Jesus é a multiplicação dos pães e peixes. Também. Né? A dificuldade, ele viu uma oportunidade. Opa, tem uma dificuldade aqui, eu vou fazer o quê? Já vou aproveitar, vou fazer um milagre. Entendeu? Então Jesus era algo. Jesus foi e é, né? Poderoso e é o nosso maior exemplo e nós devemos sim ser imitadores dele. Exato. Então Jesus falar de Jesus é até complicado, né? Porque não existem palavras que possam descrever quem Jesus Cristo foi, é e permanece sendo, né? Então ele morreu de fato por nós, se entregou, morreu naquele madeiro, foi crucificado, açoitado, cuspido e mesmo assim nos perdoou, mesmo assim morreu por aqueles que estavam o açoitando, né? Dando a oportunidade do plano de salvação para que hoje nós possamos ter vida em abundância, como diz a palavra, mas para que nós possamos ter então a perspectiva e a possibilidade da salvação, né? Porque a salvação é individual e depende somente de nós e da graça de Cristo. A salvação é de graça e é pela graça, mas depende do nosso esforço. Então, o último ponto da resiliência, e aplicando isso à igreja, aqui eu digo não é a igreja Paca, né? A igreja de Jesus, é a noiva de Cristo, foi feita então para adorar, independentemente da situação. A igreja de Cristo foi feita para adorar. Se amanhã se levantar a um governo ou leis ou qualquer coisa que proíbam nós de adorarmos, nós temos que permanecer adorando. E a igreja então, a noiva de Cristo, não foi feita para atender às nossas expectativas. Foi feita para adorar a Deus e nada mais. A igreja não foi feita para adorar os nossos desejos, não foi feita para atender os nossos desejos, atender as nossas expectativas, atender os nossos pedidos de bens materiais ou qualquer outro tipo de desejo do nosso coração. Ele foi feito exclusivamente para adoração a Deus, né? Verdade. Então esse era o nosso tema de hoje. Nosso tempo já foi embora. Daria para falar de resiliência aqui até o final da tarde, dos exemplos bíblicos acerca de resiliência, mas é muito importante que a gente continue então seguindo a Cristo, sendo imitadores de Cristo, para que a gente possa identificar que realmente nós somos resilientes como cristãos. É isso aí. Nosso horário está super estourado, fica aí na tela para você 1 Coríntios 1:2, que fala justamente sobre Paulo, né? Ele diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e também escolheu as fracas para confundir as fortes. Então, quando nós nos sentimos fracos diante de alguma situação, é aí que nós somos fortes, diz a palavra de Deus, né? Então, resista. A igreja tem resistido há anos, né? Você falou aí sobre o fato da gente ser igreja e servimos para adorar a Deus, claro. Mas a igreja de Cristo, em Atos, e dali para frente ela resistiu muito. Eles se encontravam
em túmulos, às vezes eles se encontravam no cemitério, às vezes eles se encontravam embaixo da cidade para adorar, para conversar, para orar, porque eles eram perseguidos. E hoje nós temos uma liberdade assim fenomenal de estar na presença de Deus, e às vezes a gente deixa que a nossa situação, né, nos coloque lá para baixo, que a gente não consegue ver saída, no comodismo. Mas hoje a nossa reflexão aí para você é justamente isso: seja resiliente, seja firme, né? Você tem capacidade de se adaptar, você tem capacidade de, com a ajuda de Deus, mudar uma situação ruim, transformá-la numa situação de bênção e de oportunidade para a tua vida. Então resista, hoje é sábado, nós temos coisas muito especiais para fazer ainda hoje, e eu sei que Deus pode nos ajudar. Nós temos muitos comentários. Alguns eu já perdi aqui, mas vieram todos na tela pra gente hoje. Vocês viram aí, né, seus comentários. Então eu vou mandar aí um super abraço pra Raquel, né, pra Daisy, que comentou aqui, palavra top, buscar a Deus não importa a situação. Muito bom. A Sirlene, lá de São Paulo também, né, meu pastor Fabião, homem de Deus, saudades. A pastora, se Deus abençoe, viu, você e a sua família. A Cristiane Honorato também, Deus é fiel. A Mara, a Érica também comentou, Deus abençoe a todos. Rubilan Vieira, bom dia. A Mara também comentou amém aqui. Nós temos outros comentários de manhã. Eu vi que tinha da Ana Cristina também. Tem aqui na tela aparecendo pra gente alguns comentários. A Mara. A Ana Cristina, Cruz Oliveira. Beijo, Ana. Viu? Que bom ter você participando aqui. Nós estudamos juntas. Né? Rosalina, que está sempre comentando. A Si também, que eu já li aqui. Pastora Sirlene. O Stefano, bom dia. O Stefano está sempre aqui na intercessão pela gente, né? A Bia, programa abençoado. Bia, Deus abençoe você, tá? E a sua família. E nós vamos nos despedindo já, porque a hora já voou. Como assim? Já foi, meu amor. Então agora só na semana que vem. Só na semana que vem, se Deus quiser. Né? Então, até lá. Deus abençoe e até. Louvor, palavra, Lê com atenção. entrevista. Programa Resgatar, um programa da Igreja Batista Nacional.